O pessoal tem medo de sentar na frente. Aí é o lugarzinho dela, né? Então, nesse estudo aqui, a gente tá tudo filmando? Estamos ao vivo já aqui nos canais. Nós estamos aqui no Hospital Amor e Caridade. Hoje é dia 30 de setembro de 2025, né, pessoal? Vamos dar início a mais um estudo público. Aqui no estudo público a gente está estudando kardecismo, né? Na semana passada a gente falou bastante sobre Kardec, sobre o surgimento do espiritismo. Foi, pessoal? Na aula passada, né? Das irmãs Fox. Inclusive, vai vir um filme aí contando essa história das irmãs Fox, como é que surgiu o espiritismo. Muito em breve vai estar aí nas telas de cinema. Eu vi em algum lugar isso que já está em pré-produção. Então, assim, o kardecismo, na verdade, ele é a porta de entrada do espiritismo, né? Que mesmo as pessoas que entram pela religião espírita, pela Umbanda, pelo Candomblé, elas acabam passando pelo espiritismo, pelo kardecismo, né? Dudu, solta um pouquinho de retorno aqui, estou sem retorno nenhum. Então, por que a gente estuda o kardecismo? Nós somos universalistas aqui, como todos vocês sabem, né? O universalismo não é uma religião. Podemos considerar que o universalismo é uma filosofia de pessoas que preferem enxergar a relação com a espiritualidade de uma forma ampla, não totalmente fechada numa denominação religiosa. Então, o universalismo é o quê? É uma ideia, é um posicionamento ideológico de pessoas que não querem ficar presos somente a uma religião. Há uma vertente, você... Tira um pouquinho do jogo, então... você é kardecista? Kardecismo, kardecismo. Você espiritualista? Espiritualista, espiritualista. Você espírita? Você espírita. Você universalista? Sim. Qual é a diferença dessas três que eu falei, das quatro? A diferença é que o universalista, ele abraça todas essas denominações. Espiritismo, kardecismo, umbandismo, esoterismo. Tudo que se relaciona com espiritualidade, o universalismo abraça, acolhe e estuda. Então a diferença de uma pessoa que se denomina universalista é que ela não está presa a um dogma, a um livro, a uma religião. Ela está com a mente aberta para estudar todas as possibilidades da relação entre encarnados e desencarnados. Inclusive o esoterismo, as filosofias quânticas, reiki, terapias, cristais, pedra, todo esse universo que abrange a comunicação, a interação entre a vida humana e a vida espiritual, o universalista abraça. Então essa é a diferença do universalismo para as outras demais denominações religiosas. Nós aqui em Amor e Caridade nos intitulamos universalistas. Porque a gente tem curso de reiki, a gente trabalha com cirurgia espiritual, paz, umbanda, goécia, magia, antimagia, desobsessão. Tudo isso a gente faz aqui no nosso trabalho, né? Então, tudo isso, né? Então assim, nós entendemos a relação entre plano físico e plano espiritual de uma forma bem abrangente. Então nós estamos abertos a qualquer tipo de diálogo, qualquer tipo de... vem cá, me dá um beijo, saudade de você. Qualquer tipo de... Maçonaria? Tá. Vem por aqui que tá filmando. Tá magrinho, hein? Fez aniversário anteontem, parabéns. Só lembrou do cabo Instagram, né? Tá tudo bem? Deus te abençoe, tenha muita saúde. Obrigado.
Quase que a gente se beijou na boca, hein? Quase que a gente se beijou na boca. Se não tivesse ninguém vendo, né? Se não tivesse ninguém vendo, a gente ia rolar um sexo, não ia? Amigos são coisas difíceis de conquistar, né? E a lealdade de um amigo vale mais do que dinheiro. Então, a nossa concepção de estudo, a nossa visão de espiritismo, de espiritualidade, é de uma forma abrangente e ampla. Mas, para vocês que são, acredito que a maioria aqui esteja dando os primeiros passos no espiritismo, o caminho é o kardecismo, né? Que o Kardec conseguiu codificar essa relação entre o plano físico e o plano espiritual, com os 5 livros do Pentateuco Espírita. A Umbanda, por exemplo, não tem um livro. Candomblé também não tem. Universalista não tem. Não tem. Algumas vertentes religiosas aí têm uma filosofia, uma ideia, mas uma codificação, Allan Kardec. Por isso que a gente estuda kardecismo. Que a partir do kardecismo a gente vai entender toda essa relação entre mediunidade, transe mediúnico, animismo, percepção, audição, vidência, clarividência, psicofonia, psicografia. Tudo isso são expressões mediúnicas que a gente só vai entender se a gente estudar o kardecismo. Que a única religião que codificou esses ensinamentos foi o kardecismo. Não que Kardec não criou uma religião, ele disse muito isso, eu não criei uma religião, eu criei uma doutrina, uma filosofia. O kardecismo é uma filosofia, né? Que interage muito com a ciência. Tudo que Kardec trouxe do plano espiritual, ele tentou ver com a ciência se aquele fato era verdadeiro, né? Então é religião, filosofia e ciência. Então a gente, na semana passada, a gente falou muito sobre Kardec, sobre os irmãos Fox, sobre o fenômeno lá nos Estados Unidos. O espiritismo começou nos Estados Unidos e foi difundido na França, por Allan Kardec. Mas a origem do espiritismo é americana, nos Estados Unidos. Espiritismo da forma que a gente conhece, né? Porque outras manifestações espiritistas já aconteciam há milhares de séculos, né? Inclusive, quando nós recebemos os 10 mandamentos, foi uma psicografia. Moisés subiu no monte e psicografou 10 leis. Pelo que a gente tem na história da humanidade, a primeira psicografia foi com Moisés. Quando Deus passou para ele os 10 mandamentos. Então, na semana passada a gente explorou bastante o tema kardecismo, mas hoje a gente vai voltar um pouquinho, porque a gente tem que entender a origem, a gente tem que entender o pontapé inicial. Porque não adianta você começar um estudo se você não compreender de onde ele partiu. Então, por isso que eu estou insistindo no kardecismo, no Kardec, na história de Kardec, na história da doutrina kardecista. Por quê? Porque o pontapé inicial do que a gente conhece hoje como religião foi dado por Kardec, através do kardecismo. Então, iniciação ao kardecismo, uma jornada de conhecimento espiritual. Esse é o grande barato, né? A gente se conhecer-se espiritualmente para entender o que é a mediunidade. Então, amanhã eu vou dar uma aula para o meu grupo do Hotmart, os alunos que compraram o curso de mentoria comigo. Eu vou falar muito sobre animismo, muito. Segundo o Lonan, que psicografou um livro comigo, Guardião Exu, 98% das comunicações espíritas mediúnicas são anímicas. 98% daquilo que você vê no centro de Umbanda é anímico. 98% dos preto velhos que estão sentados no toco é anímico. 98% daquelas crianças, os hereis que estavam comendo doce lá, vocês viram que foi na Umbanda, é anímico. E como é que eu vou saber o que é animismo se eu não souber o que é mediunidade? Como é que eu vou saber o que é mediunidade se eu não conhecer animismo?
Reparem, o animismo é uma coisa muito fácil de compreender, porém tem que ser estudado. Eu sou um espírito, estou aqui nesse momento aplicando uma aula para vocês, mas eu dependo da parte anímica do corpo humano para que eu consiga me expressar. Conseguiram separar isso? A diferença, ó, o espírito comunicante depende da parte anímica do corpo humano para poder interagir. As duas coisas têm que... São duas pernas. Eu não consigo andar se a parte anímica do corpo humano não funcionar. Na verdade, o que possibilita que eu me comunique como espírito eterno que sou é o corpo anímico, animado pelo sangue, pelos órgãos. É a parte vital da vida. Entende isso? Então, assim, eu quero ser médium. Peraí, você tem que entender o seguinte, que entre você e o espírito que vai se comunicar através de você, existe a parte anímica, a parte animal. A nossa parte animal, precisa comer, precisa dormir, precisa copular, precisa correr, precisa se exercitar, para poder exteriorizar gestos, movimentos e palavras. Independe do espírito. Tá difícil entender isso? Entenderam essa parte, gente? Quer que eu explique melhor mais um pouquinho? Vamos explicar? Então vamos lá. Um jogador de futebol, Neymar. Ok? Neymar é um espírito, concordam? Concordam? Sim. Sim. O que Neymar precisa espírito para jogar bola? De um corpo que responda às ações do espírito. Concordam com isso? Então separamos o corpo do espírito, concordam? O corpo é a parte animal, animística, e o espírito é outra coisa. O espírito não consegue se comunicar se a parte anímica não funcionar. Se eu tiver um paciente, uma pessoa entrevada numa cama, por exemplo, que sofreu uma grave lesão, que não se movimenta, está vegetando na cama. Agora vocês vão entender. Imagina uma pessoa que sofreu um acidente, que está em estado vegetativo numa cama. Ok? O que falta nessa pessoa para ela se comunicar? A energia. A energia do corpo, a parte anímica. O gesto, a força. Entende isso? Então, assim, toda exteriorização mediúnica, toda relação, toda incorporação tem que ter a parte anímica. É a parte anímica do corpo humano que dá o pontapé inicial para a comunicação. Eu só estou me comunicando de pé porque o meu corpo anímico está saudável. Consegue manter o meu corpo de pé funcionando. O sangue está pulsando aqui, né? Injetando sangue em todo o meu corpo, não é isso? O coração está bombeando, o cérebro está pensando, o rim está funcionando, o estômago está reclamando que eu não jantei ainda. Isso tudo é parte anímica. Então, assim, o que eu preciso entender? Eu preciso entender que o espírito é uma coisa e o anímico é outra. E muitas das vezes, o que a gente vê numa casa espírita não é o espírito. É o anímico se sobressaindo ao espírito. É a vontade da pessoa que quer incorporar, embora não esteja preparada para isso. Ela cria uma coisa, um animismo na cabeça dela, uma figura, e ela transforma essa figura numa manifestação. E você cai. Se você não conhecer essa história que eu estou contando para vocês aqui, vocês vão cair na conversa desse médium anímico, que eu chamo de corporação anímica exacerbada. Eu dei esse nome, Osmar Barbosa deu esse nome. Animismo exacerbado. A maioria das incorporações que a gente vê nas casas espíritas, em geral, é animismo exacerbado. É a vaidade do médium, é o capricho, ele acha que ele é melhor do que os outros. Ele cria um personagem, ele cria um caboclo, ele cria um herê, ele cria um exu. Tudo invenção dele, tudo anímico, tudo animal, criada na mente do ser encarnado, não do espírito. Parece difícil, mas comecem a pensar que entre o espírito e a ação tem um corpo.
tem uma mente. Porque o cérebro do meu mentor espiritual, por exemplo, não atua conforme o meu cérebro. O meu cérebro está encarnado. Ele está limitado a essa encarnação. Todo o conhecimento que o meu cérebro tem é dessa encarnação, fora aquilo que eu já esqueci, né? E a maioria das coisas a gente esquece, né? Mas tudo aquilo que eu tenho nessa encarnação, eu aprendi nessa encarnação, está armazenada nesse cérebro aqui, que não tem nada a ver com o cérebro do meu mentor. Então, na maioria das vezes, o médium cria o personagem, cria o guia, cria o caboclo, cria o Exu, cria a entidade, e ele alimenta aquela entidade com animismo exacerbado, e o mentor logo se afasta. O Chico Xavier definiu isso muito bem. O Chico, perguntaram para o Chico assim: Chico, como reconhecer uma comunicação verdadeira? Como é que a gente reconhece que o botafoguense realmente está incorporado com o mentor espiritual, que não é animismo? É difícil, né? Porque o médium, por exemplo, logo que comecei a nossa casa de Umbanda, ela tinha uma médium que trabalhava aqui, estudava conosco, e logo que chegou no terreiro de Umbanda, ela aflorou. Maravilhosa, os guias, porque o sacerdote de Umbanda, ele estuda esse fenômeno. Ninguém se torna sacerdote sem estudo, embora tenham muitas pessoas que se denominam sacerdotes e não estudaram. Mas aí, né? Então o que acontece? Logo que ela recebeu o primeiro guia dela, nossa gente, que maravilha, ali tem um guia mesmo. Porque só de olhar para o comportamento do guia, quando incorpora em vocês lá no céu, eu sei se tem um guia ou não. Eu sei também que o animismo faz parte. O médium só desenvolve no animismo. Ah, Osmar, eu vou chegar no centro e vou logo receber um guia de pronto? Não. Você vai trabalhar durante um bom período com animismo, que é uma expressão da pessoa em uma relação muito sutil com o plano espiritual, extremamente sutil. Mas faz parte. É como se você fosse para uma escola e começasse o ano letivo. Você vai passar por todas as matérias até se formar. Mediunidade também é assim, você passa por todas as matérias, você vai passar por dificuldades da mediunidade, você vai passar por momentos que você fala assim, cara, eu acho que era eu. Eu estava tão consciente naquele trânsito, naquela relação, naquela incorporação. Eu acho que sou eu, não tem guia nenhum aqui não. É o animismo, isso é animismo, faz parte. Então essa médium, só para a gente encurtar, logo que ela recebeu o primeiro guia dela foi um herê. E eu fiquei observando, eu observo todos os médios da casa na qual eu sou sacerdote, observo um a um. E ela agiu como se realmente tivesse o herê incorporado. Porque o herê ele tem uma postura. Quando ele incorpora o médium, ele tem uma postura que a gente conhece. E eu comentando com meu filho, pô, bicho, você viu a fulana? Ele, pô, vi, pai. Pô, fiquei impressionado, ela tem pouco tempo de Umbanda e já está recebendo guia quase 100%. Ele falou, pai, se ilude não, está vendo vídeo no YouTube o tempo todo. Então o médium, ele pode tentar enganar o dirigente, mas não vai enganar não, sabe por quê? Na Umbanda principalmente, aqui também tem isso. Em determinado momento da Umbanda, eu chamo o médium no canto e falo assim, incorpora teu caboclo aqui, quero falar com ele. Tem que incorporar. E eu vou chegar no caboclo, vou pedir para ele o fundamento dele. Pronto. A casa cai para o médium. Se não tiver um caboclo, a casa cai. O preto velho, por exemplo, te manda riscar o ponto. Você viu que o preto velho conserta as lixas no chão? Aquilo ali é ponto, aquilo ali é um portal que ele abre. O sacerdote de Umbanda tem que conhecer o significado de cada símbolo que ele bota ali. Tem que estar em conformidade com aquela entidade. Por exemplo, eu sou pai Cipriano de Angola. Quem é o senhor, vovô? Sou pai Cipriano de Angola. Risca para mim, por favor.
Eu sei o que ele tem que colocar no ponto dele. Se ele não colocar, é animismo. É o médico. Então, o animismo está presente o tempo todo na casa espírita. Vocês que estão chegando, calma, não se desesperem, calma. A gente sabe que vocês vão passar pelo animismo, faz parte. Não desistam de ser espírita porque, pô, eu sou muito consciente, acho que eu não pego nada não. Porque a maioria desiste porque não tem paciência de esperar esse processo. Gente, mediunidade é uma faculdade, onde você começa no primário, lá na alfabetização. Você tem que cumprir todo esse ritual para se formar em médium, para ser um bom médium. Eu levei 25 anos para escrever um livro. 25 anos que eles me usaram, me prepararam para receber os 5 dias no umbral. Imagina se eu tivesse desistido. Os 5 dias no umbral não existia. Então a primeira coisa que o médico tem que ter, eu estou consciente. Então eu vou ter que ser mais responsável com o meu trabalho. Na hora que o sacerdote fala assim, ó, prepara o teu banho. Meu pai, como é que eu faço? O que eu penso? O que eu coloco? Entende? Conhecer o mistério, porque tudo tem fundamento, tem mistério, né? Então não se desespere se você chegou agora e está muito consciente. Faz parte. Eu fui consciente durante muitos anos. Não sou inconsciente, não sou. Para mim, na minha visão, não existe médium inconsciente. A gente participa, mas de uma forma mais sutil do que no começo. O que acontece com o médium, com a experiência do trabalho na casa espírita, é que ele, em determinado momento dessa relação, ele começa a se posicionar contrário ao que o mentor está fazendo. Um exemplo, quando eu estou incorporado com o mentor no centro cirúrgico, eu, Osmar, procuro levar minha mente para minha casa, para o meu escritório, para minhas netas. Eu procuro me abster do que ele está fazendo. Não me interessa, não é trabalho meu. Mas isso, gente, isso são anos de trabalho, né? Então, o meu mentor está ali, eu estou vendo que ele está de repente falando com ele. Ih, mas peraí. Não, eu acho que... Não, ele falou com você de Cinderela? Não pode, ele deve ter falado com alguma criança de Cinderela. A mente da gente fica assim com o passar dos anos. O próprio mentor, ele embaralha a tua mente com os assuntos que não te interessa. Mas isso, gente, eu estou com quase 40 anos de mediunidade. Isso não vai acontecer com vocês com 1 ano, com 2, com 5, nem com 10. Tem que ter paciência e perseverança. Tá? Então é importante conhecer o espiritismo, o kardecismo, para depois a gente entrar para o espiritismo, depois a gente passear pela Umbanda, né? Pelo universalismo, passear pelas leis quânticas. Tem tudo a ver com quântico, cara. Isso aqui é quântico. Isso aqui é quântico. A gente está numa realidade, tem outras realidades aqui do nosso lado. O que é kardecismo? Movimento espiritualista, preste atenção, espiritualista, baseado na codificação de Allan Kardec. Filosofia, ciência e religião. Ok? Então, ser espírita é uma filosofia. Escolhi seguir essa filosofia. Essa ideia de que os espíritos existem, que eu sou um espírito, que a vida é eterna e por aí vai. Buscar compreender vida, morte e reencarnação. É isso. Então, se eu me intitulo espírita, espiritualista, kardecista, eu tenho que... Isso aqui é básico. Eu tenho que compreender vida, morte e reencarnação. Se eu não crer nisso, você muda de religião, você está no lugar errado. Nós, espíritas, acreditamos na continuidade da vida. Temos que acreditar. Porque senão tudo aquilo que você vai aprender daqui para frente não vai adiantar nada. Quem foi Allan Kardec? Hippolyte Léon Denisard de Ribeiros é o nome verdadeiro dele. Allan Kardec é um pseudônimo adotado porque ele teve medo. Ele falou, eu não tenho coragem de botar meu nome, ele era muito famoso, era um professor respeitado em Paris. Ele falou, eu não vou botar meu nomezinho
nessas informações que estão me chegando aqui da vida espiritual. Nem ele acreditava na mediunidade dele, olha. Tem gente que fala, esse dia eu postei um vídeo no meu Instagram que Allan Kardec era médium, quase me mataram. De onde você tirou que Allan Kardec era médium? Vai estudar o livro dele, né, gente? Tá? Eu tenho o livro de Kardec aqui, ó. Vou sair um pouquinho da tela aqui pro pessoal aí, mas eu só mostrar o livro, ó. Biografia de Allan Kardec. Quem fica contestando no Instagram, biografia de Allan Kardec, ele relata aqui que quando os espíritos chegavam para transmitir para ele as respostas e as perguntas, a casa dele tremia. O sótão da casa dele parecia que ia cair em cima da casa. Se isso não é mediunidade de efeitos físicos, eu não sei o que é. Detalhe, só ele sentia, a esposa não. Então, Hippolyte Léon Denis Rivail é educador, pesquisador francês, codificou a doutrina espírita com as obras O Livro dos Espíritos, O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno, e o último foi a Gênese. São livros assim que vocês têm que ter na cabeceira. De vez em quando vai lá, abre uma página, uma lidinha. Porque eu sou muito contra assim, o aluno massificar no estudo. Não, você tem que estudar esse capítulo inteiro que eu vou te dar uma prova amanhã. Não, sabe o que é? Você desiste. Ninguém gosta de estudar. Não, ele é muito difícil. Estudar é uma arte que tem que ser assim, ó, desse jeito, aqui, ó, em diálogos saudáveis, com sorriso, com brincadeira. É muito mais fácil aprender assim do que aprender impondo, né? Ninguém aqui está na aula formais, né? Ninguém aqui fazer prova de final de ano que tem que passar, né? Então, o Kardec só escreveu esses 5 livros, embora tenha muitas outras obras em paralelo. A Revista Espírita, por exemplo, que ele fez durante muitos anos, era uma revista que tinha tiragem mensal e ele trouxe muitas informações na Revista Espírita, ele tem muito conteúdo. Tem alguns livros de Allan Kardec que foi lançado depois da sua morte, que não sabem se realmente era dele ou não, mas tem muita coisa aí. Mas a doutrina kardecista, ela tem 5 livros. O Livro dos Espíritos, que foi o primeiro, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Os kardecistas estudam esses livros o tempo todo. São as obras básicas, né? O Livro dos Espíritos foi o primeiro, em 1857. Logo em seguida veio o Livro dos Médiuns, em 1861. Você vê, ó, 4 anos depois. O Evangelho segundo o Espiritismo veio 3 anos depois. O Céu e o Inferno, 1 ano depois. E, por fim, a Gênese, 3 anos depois. Ou seja, Kardec teve praticamente 10 anos de trabalho para fazer essa maravilha, trazer essa terceira revelação para todos nós. O Espiritismo, o Kardecismo, ele tem por base 3 pilares. Eu falei para vocês, né? A Umbanda não tem, Candomblé não tem, nenhuma outra religião tem, exceto a Igreja Católica, né? O cristianismo, que é a Bíblia, né? A Torá, né? Por exemplo, os muçulmanos, um livro só, o Velho Testamento para os judeus, o Novo Testamento para os cristãos, os ortodoxos têm outra ideia, outra filosofia. Mas o Espiritismo não. O Espiritismo ele flerta em 3 pilares principais. Primeiro, filosofia, reflexão sobre a vida, Deus, Espírito e matéria. Isso é a base para a gente entender. Segundo, ciência, estudo racional dos fenômenos mediúnicos. Tem que estudar os fenômenos mediúnicos para não virar o circo dos horrores do centro que você trabalha. Porque se você não levar o estudo à casa espírita, o centro vai virar o circo dos horrores. E vai virar tudo animismo. E por fim, religião moral evangélica aplicada ao progresso espiritual. Vocês vão aprender no Espiritismo que o Espiritismo cobra muito da gente a nossa conduta moral, a nossa posição moral em frente à sociedade. Um kardecista, um espírito, tem que ter um comportamento diferente em frente à sociedade. O irmão Maurino falou de maçonaria, os maçons são assim. Maçonaria não é religião, por favor, tá?
Quem está falando aqui é um ex-maçom. Eu fui maçom há muitos anos. Aliás, maçom não deixa de ser maçom, né, meu irmão? Quem é maçom morre maçom. Pode não estar presente lá, mas eu concordo plenamente com você. Maçonaria não é religião. Tudo que falaram para você de maçonaria foi inventado pela própria maçonaria. Há 3.000 anos antes de Cristo, né? A maçonaria inventou o quê? Como a maçonaria começou a ser perseguida pela Igreja Católica e por outras vertentes ideológicas, 3.000 anos antes de Jesus, ela inventou que os maçons faziam pacto com o demônio. Para quê? Para espantar as pessoas que perseguiam eles. Logo, quem perseguia a maçonaria falou: não mexa com esses caras para pacto com o diabo. Deixa eles para lá, vamos tocar a nossa vida aqui. Então, essa é uma história criada pela própria maçonaria para se autodefender. Mas nós, maçons, não se fala de religião dentro de maçonaria. Não tem assunto, hoje Jesus, não tem isso dentro de maçonaria. Maçonaria tem padre, maçonaria tem pai de santo, maçonaria tem dirigente de candomblé, tem pastor, tem de tudo, porque não se fala de religião lá dentro. É proibido falar de religião. Maçonaria é uma filosofia, né? É um estilo de vida que os maçons escolhem para viver. Então, é como a doutrina espírita, ó. Ela tem o quê? Filosofia, reflexão sobre a vida, Deus, espírito e matéria. Ciência, através da ciência ela estuda o quê? Estudo racional dos fenômenos mediúnicos. A ciência é parte fundamental da nossa religião. A ciência é parte fundamental da nossa religião. Então, o espiritismo kardecista tem o quê? Filosofia, ciência e religião, lembra? Está nos slides de trás. Vocês lembram lá onde era? Ó, filosofia, ciência e religião, lembra? Ah lá, ó, voltou aqui, ó. Filosofia, ciência e religião. São os 3 pilares, os 3 fundamentos da doutrina kardecista. Ela está apoiada nesses 3 pilares. É o que sustenta a religião kardecista. Então, tudo que a filosofia fala, vamos perguntar a ciência. Peraí, tem que perguntar a religião também. Tudo que a religião fala, peraí, vamos perguntar a filosofia. Vamos perguntar a ciência. E tudo que a ciência fala, vamos perguntar a filosofia e vamos perguntar a religião. Se uma dessas 3 não tiver em conformidade, aquela questão levantada pelo kardecismo deixa de ser, é nula. Isso é legal na religião, né? Tem um fenômeno ali, por exemplo, o fenômeno do ectoplasma. Tem um médium, tal de Peixotinho, que está saindo uma espuma branca pelos orifícios do nariz, do ouvido, da boca, que está formando uma imagem. Opa, chama ciência. Aconteceu isso aqui na religião? Chama ciência. E a ciência foi lá. E isso é uma substância que sai do corpo humano. E forma mesmo, é verdadeiro. É comprovado. É comprovado? Opa, entra para dentro da religião, abraça. O que não é comprovado, a religião não quer. Não quer. Isso é ótimo para a gente que é espírita, sabia? Não tem achismo. Não tem achismo, né? Se surgiu um fenômeno novo, vão provar se esse fenômeno é verdadeiro. O Chico Xavier, veio uns cientistas da NASA testar ele, que diziam que o Chico Xavier sentado aqui, lá na pracinha as pessoas sentiam a presença do Chico, o cheiro de rosas do Chico. E aí veio um pessoal da NASA, dos Estados Unidos, peraí, vamos testar esse fenômeno. A ciência veio ver o que era aquilo. E aí trouxeram aparelhos moderníssimos, tecnológicos, e testaram o Chico Xavier. Comprovou realmente a energia do Chico. Eles chegaram com o aparelho perto do Chico, mediam aquela egrégora do ambiente, a energia do ambiente, andavam 3, 4 quilômetros, a energia era a mesma. E à medida que se afastando, a energia enfraquecendo, até que ela acabava. Opa, esse cara tem uma energia que chega até aqui. Eu não lembro quantos quilômetros eram, mas se vocês derem um Google, vocês vão ver isso. 2, né? Acho que é 2 ou 3 quilômetros de distância do cara. Ou seja, surgiu a história, o kardecismo, surgiu a história da religião,
O kardecismo foi lá da ciência, comprovou, virou uma filosofia. Acabou. Está comprovado. Então o kardecismo é exatamente isso. Então, se você decidir ser kardecista, sabe que tudo que você vai estudar já foi comprovado pela ciência. Tem um cunho científico. Não tem nada escrito na codificação kardecista que não tenha passado pelo crivo da filosofia e da ciência. No olhar, o kardecismo como religião. Ok? Então, quais são os princípios fundamentais do kardecismo? Existência de Deus. Princípio primário da maçonaria. Ninguém se torna maçom se não acreditar em Deus. Não entra, não passa na porta. E embora não se discuta a religião lá dentro, você é trolhado, né? É entrevistado, e a primeira pergunta que é feita: você acredita em Deus? Sim. Não acredito muito não. Não entra. Não se torna maçom. Então, princípios fundamentais: existência de Deus. 2, imortalidade da alma. 3, reencarnação. 4, comunicabilidade dos espíritos. E 5, lei de causa e efeito. Eu sou kardecista, eu sou espírita, eu tenho que acreditar nisso. A minha religião me ensina isso. Me ensina que existe um Deus, que eu sou imortal. Toda a criação de Deus é imortal, ela não morre. 3, eu posso reencarnar. Aliás, eu estou reencarnado. Eu já sou um projeto e já tem muito tempo. Comunicabilidade, os espíritos se comunicam. Como? Através dos livros, psicografia, psicofonia. O que é psicofonia? Alguém sabe? Incorporação. Aquilo que você vê o preto velho sentadinho ali, conversando, psicofonia. O espírito está utilizando o aparelho fônico do médium. Psicofonia. Psicofonia. Guardaram? E, por fim, lei de causa e efeito. Ou seja, tudo que eu estou colhendo, eu plantei, e tudo que eu planto, eu vou colher. Pronto, acreditou nisso, você já deu nem passo na sua evolução espiritual. Se você guardar isso aqui como propósito de vida, como sua vida, como tudo que você acredita nessa vida, você está salvo. Você não volta mais aqui. Você desencarna e vai viver nos planos espirituais, que são muito melhores do que aqui. Aqui é bom? Você não faz ideia de como é lá. Então, gente, por que nós temos a reencarnação? Processo de evolução espiritual. Explica diferenças sociais e desafios. É a reencarnação que explica isso. A reencarnação também explica a justiça divina em ação. Por que um é pobre e outro é rico? Por que um é saudável e o outro é doente? Por que um é alegre e o outro é triste? Por que um é bonito e o outro é feio? Por que um é alto e o outro é baixo? Por que um nasce na Etiópia e um nasce num castelo? Houston, um castelo na Inglaterra. O que justifica esse mesmo espírito nascer num castelo e o outro nascer na Etiópia, numa pobreza, morrendo de fome? Senão a lei de causa e efeito, a justiça de Deus em ação. Ou seja, eu vou colher aquilo que eu estou plantando hoje. Nós somos semeadores. Estamos semeando. Eu, nessa hora aqui, sabe o que eu estou fazendo? Estou dando aula para ninguém não, estou semeando. Porque o ato de instruir, o ato de compartilhar o que você já tem, é caridade. Não estou nem prestando atenção no que está falando, não tem problema não, quem está vendo aqui sou eu. Se você não quer receber o salário, o meu estou garantindo, fazendo a minha parte nessa encarnação, entende? Então, se todos nós fizermos a nossa parte, a justiça divina age a nosso favor. Vocês acham mesmo que Deus permitiria que uma injustiça acontecesse com vocês se vocês não merecessem? Pensa nisso. Qual o pai que vê um filho sendo castigado e não faz nada? Seu filho? Ele é seu filho? Se alguém quiser fazer uma coisa com ele, o que você faz? Vira um urso, não vira? Você acha que Deus é diferente com você?
Você já acham mesmo que o que você está vivendo, Deus não está sabendo? Hoje nós consertamos a bomba ali, acho que consertamos a bomba do poço. Estava eu e o Luciano. O Luciano tem um filho autista, acho que é grau, não sei quanto. Negócio muito difícil. O garoto não fala, se agride, se belisca, arranca sangue. A vida desse garoto, ele não tem vida. Ele não tem vida. Porque a mãe não consegue mais cuidar do garoto e sobrou para ele, que é o pai. Mas o garoto também quer ficar com a mãe. E aí, o que esse garoto passa com o filho é uma coisa assim que não dá nem para contar aqui para vocês. O que eu contar é mentira. E o pior que ele falou para mim assim, pai, o pior momento meu é que ver que eu não consigo fazer nada. Imagina uma mãe que tem um filho com alguma dificuldadezinha, mas consegue ajudar, consegue interagir. Agora imagina você com um filho que você não consegue fazer nada. Ou, a não ser amarrar as mãos dele quando ele está se machucando. Diz que ele agora pegou mania de banho, ele toma 5, 15 banhos por dia. E ele tem que dar banho no garoto 15 vezes por dia. Porque o grau de autismo dele é severo. E aí ele conversando comigo, eu falei assim, meu filho, quer um conselho de uma pessoa experiente? De um homem que está há 40 anos fazendo caridade? Quero, pai. Agradeça. Agradeça por Deus estar te dando essa oportunidade. Agradeça o tempo todo, Senhor, muito obrigado. Obrigado por eu ser escolhido para cuidar dele. Que Deus te escolheu. Nesse universo de pessoas do mundo, você foi o escolhido, meu filho. Olha como você é especial para Deus. Deus confiou uma criança totalmente dependente a você. Ele chorou e falou, pai, eu nunca tinha olhado isso. Caraca, velho. Olha que Deus confia em você. E Deus entregou o filho dele, que precisa passar por uma prova muito difícil na terra, a um homem. E esse homem é você. Me abraçou, me beijou e foi embora. Então, tudo que acontece com a gente, tem que agradecer. Obrigado, Senhor. Porque na maioria das coisas que acontecem ruim conosco, a gente fala assim, pô, por que comigo, cara? Eu não fiz nada para merecer isso. Fez sim. Você foi escolhido por Deus para passar por isso. Então agradeça. Então, a reencarnação, ela tem por objetivo o nosso processo de evolução, explica as diferenças sociais e os desafios da encarnação da vida e, por fim, é a justiça de Deus em ação, gente. Quantas pessoas vocês veem que o avião cai e só sobrou um? Acidente de carro, morreu a família inteira, só não morreu fulano. 3 carregou, tombou, morreu dezenas, centenas, salvou 5 ou 6. Por quê? Justiça de Deus em ação. Mundo espiritual é uma realidade, não é uma utopia, não é uma fantasia. Eu falo aqui toda a palestra, gente, eu morri, estive lá, eu voltei. Estou careca de falar, essa careca aqui, estou falar isso. Plano invisível, coexistente ao material. O plano espiritual está aqui, ó. Não está lá, não. Está aqui, ó. Uma porta. Eu lembro que uma vez eu estava numa sessão mediúnica na minha casa, que eu fazia sessão de mesa na minha casa, quando comecei. Comecei não. Uma dessas confusões que eu desistia, que eu já desisti várias vezes de ser médium, de ser espírita. Várias vezes. Somente pela ingratidão você desiste. Você vem para cá acimado, trabalha, e as pessoas não reconhecem o seu esforço. Chega uma hora que você não aguenta mais, estou de saco cheio dessa gente. Isso eu já passei por isso 10 vezes. E uma vez eu voltei a fazer reunião de espírita na minha casa, eu lembro que eu estava na mesa, a mesa era aqui, como essa, aqui era a parede, como essa aqui tinha um corredorzinho, o banheiro era aqui. Essa parede aqui era a parede do banheiro. O banheiro era ali atrás. Eu lembro que o meu mentor me deixou, eu voltei e eu perdi um rim, né, gente? Então, nessa época, eu fazia xixi em 2 minutos. Porque até o rim crescer e ocupar o lugar do outro, você faz xixi o tempo todo.
O rim fica trabalhando para crescer, né? Porque o rim é um órgão que cresce e toma o lugar dos dois. Então eu fazia muito xixi. E quando o mentor foi embora, um dia a gente precisa do banheiro. Quando eu entrei no banheiro, eu estava na Polônia. Eu falei, ué, cadê o banheiro, gente? Eu não tinha voltado para mim ainda. Eu ainda estava na. Para vocês verem como o plano espiritual, o invisível, que a gente acha que é invisível, ele coexiste. Ele é aqui do lado, é uma porta. Abriu uma porta, você está no plano espiritual. Ah, quando eu morrer, eu vou pegar um trem, vou subir para o céu, vou criar asa nas minhas costas, vou bater asa, vou entrar nas nuvens e lá tem uma cidade. Não, gente. O plano espiritual coexiste aqui do lado, uma portinha. Tá? Espíritos encarnados em diferentes graus. É lógico. Vocês acham justo criminoso e vítima ir para o mesmo lugar? Se criminoso e vítima fosse para o mesmo lugar, vale a pena ser assassino. Vocês não acham? Não me aconteceu nada porque eu matei o fulano. Aí fulano aqui, ô fulano, te matei. Vocês acham isso justo? Ou um lugar só para assassino e um lugar só para vítima? Não é mais justo? Vocês não acham mais justo? Um lugar para quem foi vítima e um lugar para quem é assassino. Então, os espíritos, nós estamos em diferentes graus. Tem muita gente que está entendendo o que eu estou falando, tem gente que está viajando aí. Caraca, eu estou perdidaço, velho. Faz parte. E por fim, influências sobre os encarnados. Os espíritos influenciam, segundo Allan Kardec, na codificação espírita, no livro dos médiuns, no livro dos espíritos, não sei qual, 90 e tantos % das nossas decisões diárias sofrem influências espirituais, boas e ruins. Mais de 90% daquilo que você decide na sua vida hoje é sobre influência espiritual. Então, orai e vigiai o tempo todo, gente. O tempo todo. Sempre que aparecer um pensamento ruim, opa, isso não me pertence. Quer ver uma coisa que o obsessor odeia? É quando ele tenta imputar uma ideia em você e você ri da cara dele. Você fala, ó, mané, aquilo que não pega mais não, seu Zé Ruela. Ele, ó, aqui eu não tenho mais acesso a esse cara, não. Ele não me ouve mais. Porque o processo de obsessão é um processo lento, gente. A obsessão não é assim, não. Ah, encontrei um espírito ali, vai me obsidiar. Não é assim, não, gente. O cara se aproxima. E aí, tudo bem? Vamos fumar um cigarrinho? Com vontade de fumar, cara. Tem tempo que eu não fumo, mas vou fumar um cigarrinho. Pronto. Começou. Daqui a pouco ele vem. Ei, vamos tomar uma cervejinha, pô. Acabou danado. Olha os amigos lá, olha os amigos. Tudo na cervejinha, vendo o Flamengo. Vamos lá, cara. Ah, você quer saber? Vou tomar uma cervejinha hoje. Segundo passo. Ele já começou a criar uma simbiose espiritual com você. Você já está ouvindo aquela vozinha que você pensa que é sua, mas não é sua. Ah, meu filho só fuma maconha. Ouviu uma mãe essa semana, me procurou. Osmar, não sei o que eu faço. O que houve? Meu filho só fuma maconha. Descobri que está no crack. Só agora você descobriu, mãe? Ah, tadinho, só maconha, gente. Maconha dá um barato. Deixa de fumar. É a porta do obsessor. Ele bota a maconhazinha, fuma aí, não tapa. Daqui a pouco a maconha já não é suficiente, vou dar uma cheiradinha. Uma cocaínazinha, vai ficar legal, barato da noite, boa noite tá legal, cheio de gata, dá uma cheirada. E aí, quando você vê, você está entregue a eles. Então, todo o processo obsessivo começa na influência espiritual. Todo o bem que você faz, o que me faz sair da cama e vir para cá, é o meu mentor. Bora, está na hora, sim senhor. Um banho, casa espírita de novo. Você pensa que eu aguento? Reparar minha vida? Ontem evangelho lá, hoje preparando aula para amanhã, quinta-feira eu estou aqui, sexta-feira eu vou fazer a bola no terreiro, sábado eu tenho que levantar tudo que foi feito até o caminhão, e domingo estou onde? Fala, meu amor. Uma vez eu fui numa palestra, na igreja agora,
Eles falam que Deus não era justo, era misericórdia. Também. Né? Misericórdia é um atributo, muita gente do espiritismo discorda com essa minha visão, tá? Mas a minha visão é uma visão por orientação espiritual. Determinados assuntos a qual eu desconheço, eu pergunto aos meus mentores. Você podia falar sobre isso, Lucas? Quem lê meus livros vê que eu estava sempre um diálogo com eles, né? Por quê? Quando? Eu estou sempre futucando para arrancar as informações depois, aprender. Eu aprendo ali. E Deus é misericordioso quando você faz sem querer. Entendeu? Cara, nossa, eu não imaginava que ia acontecer. Gente, me perdoa, eu não sabia que ia acontecer isso. Deus, ó, misericórdia, vem, abraço. Meu filho, você não sabia. Agora, quando você faz uma coisa, que a consciência está ali, ó. Você está fazendo isso, cara? Para de fazer isso, pô. Não está mesmo se prejudicando a pessoa? Não, eu vou prejudicar mesmo. Esquece misericórdia. Aí entra justiça. Aí Deus vai falar para você assim, pô, meu pai, eu não sabia. Opa, sabia assim que eu estava lá? Né? Quando um filho nosso, eu acredito que a maioria de vocês aqui é pai já, é mãe, vocês ainda não, né? Mas vão ser. Quando um filho nosso faz alguma coisa sem querer, vocês perdoam? Perdoam? Perdoa, gente? Eu estou ouvindo. E quando ele faz com intenção, vocês perdoam? E vocês acham que Deus vai perdoar? Deus é a inteligência suprema. É igual aquela criança que fica engatinhando em casa, você compra aquele negocinho e bota na tomada. Tem? Para ele não botar o dedinho e tomar choque? Tem ou não tem? Lá em casa a gente comprava muito, aquelas duas crianças, a Rodrigo e a Ana, 1 ano de diferença, o dia inteiro engatinhando. A Ana Júlia tinha uma mania muito legal. A Ana Júlia era assim, ela engatinhava, chegava embaixo da pia, abria os armários e ficava brincando com as panelas. Ela era maravilhosa e ficava ali horas, dias se deixasse. Já o Rodrigo, meu amigo, já viu o capetinho em forma de criança? Era o Rodrigo Tel. Um dia tá aí lá, a gente botava um negócio aí, você vai tomar um choque, hein? Aí eu ia lá e botava, não pode tirar, daqui a pouco tá ele. Aí Michele olhou para mim, deixa eu tomar um choquinho, não mata não, 110. Hoje Marco, não estou perto, porque com esse cigarro eu puxo. Ele foi botou o dedinho, nunca mais mexeu. Deus é igual. Deus vai deixar você botar o seu dedinho e tomar um choque, porque você está temando com ele. Aí não tem misericórdia, aí é justiça divina. Mediunidade, um assunto muito interessante da nossa religião, né? É uma faculdade natural de todo ser humano, de todos vocês que estão aqui são médiuns. Todos, sem exceção. Cada um em um grau diferente. Alguns nasceram com esse dom, com esse atributo aceso, e outros com esse atributo apagadinho, que precisa ser aceso. Alguns a gente consegue acender através de rituais, e outros a gente não consegue acender mesmo. Mas que todos são médiuns, são. Ok? Comunicação entre encarnados e desencarnados. Vocês veem todo dia aqui no centro de Umbanda. Tipos, videntes, psicográficos, intuitivos, etc. São vários tipos de mediunidade. Ah, Osmar, mas eu não sou médium. Você tem intuição? Às vezes tem. É mediunidade. Intuição é um tipo de mediunidade. Eu te falei que se você fizesse, você ia quebrar a cara. O que é isso? Clarividência. Você viu antes de acontecer. É mediunidade. Exige estudo e responsabilidade. Por isso nós estamos aqui hoje, né, pessoal? Estudando com responsabilidade, né? Ética, moral espírita. Tem que ter, no espiritismo, tem que ter ética e moral. Baseada nos ensinamentos de Jesus, a nossa religião é uma religião cristã. Todos vocês, se denominarem espíritas, tornam-se automaticamente cristãos. Seguem Jesus, ok? Amor, caridade e perdão com os pilares, como pilares da minha religião, como pilares da minha conduta, amor, caridade e perdão. Eu tenho que ter essas 3 coisas para me tornar espírita. Senão, esquece. Fora da caridade, não há salvação.
Centro espírita que não faz caridade não tem utilidade para a espiritualidade. Ah, mas lá no terreiro da minha fulana, lá tem macumba, tem atendimento, tem trabalho, tem ebó, tem oferenda, mas não tem uma cesta básica com o pobre, não faz caridade. Está lá só para dinheiro. Faz ebó de graça? Faz oferenda de graça? Faz trabalho de graça? Não conheço nenhum centro que faça isso não, exceto o meu. Sexta-feira eu vou dar ebó para 7 pessoas de graça. Centros espíritas, locais de estudo, prática e assistência, ok? Então aqui tem que ter estudo, assistência e práticas. Não nesse centro espírita. É qualquer coisa que interessa a alguém. Atividades, estudo, atendimento fraterno, passe, água frutificada, reuniões mediúnicas, curso de médium, curso de passe, curso de reiki, encontros com a comunidade, trabalho social, obras de caridade, assistencialismo. Ontem, 2 da manhã, anteontem, Michele, amor, guarda, mulher, não deu hora. Tem uma pessoa que está no hospital, precisa de um remédio, aqui do projeto Quilo. Nós temos um projeto com quase 100 famílias. Mas isso é hora? É uma criança, opa. Falou em criança, eu levanto na hora. Quanto custa o remédio? 100 e poucos reais. Dá o Pix da farmácia. Fiz o Pix, 2 horas da manhã. Uma criança estava queimando em febre, precisava de um... Que negócio lá? Como é o nome, gente? Não. Aquele antibiótico forte que criança... Hã? Não, que criança toma. Amoxicilina, urgente, 100 e pouco. Fiz o Pix. Por quê? Tem que ter caridade. Se não tiver, fecha a porta, não adianta. Passe espírita é transmissão de energias espirituais. Okay? Quando o médium estende a mão por vocês, ele está canalizando a energia do plano espiritual e transferindo para vocês. Okay? Todo centro espírita tem que ter o quê? Passe. Tem que ter também o quê? Objetivo, equilíbrio físico, mental e espiritual. O médium tem que ter esse equilíbrio. Os seus problemas são seus problemas. Não tragam para a casa espírita. Deixa na rua. Você veio para cá para evoluir. Você veio para cá para fazer caridade. Os mentores conhecem todos os seus problemas. Não precisa ficar contando aqui dentro para ninguém, não. Não interessa. Eu toda vez que chego aqui, eu passo lá no Frei Daniel e falo para ele, tá sabendo das minhas encrencas, não tá? Então tá bom. Fica tudo lá no Frei Daniel para ele tentar resolver para mim. Se na saída ele não resolveu, amanhã eu peço de novo. Eu vou encher o saco dele até ele me ajudar a resolver. Eu tenho que ser exemplo. Então, a casa espírita tem que ter acompanhamento de oração e vibração positiva. Eu não posso fazer uma palestra aqui destrutiva. As palestras têm que ser orientadoras e motivacionais. Eu não posso vir aqui, gente, vai cair um meteoro do planeta, vai todo mundo morrer. Não é? É igual o guia que incorpora do médium para falar assim, ó, fizeram uma compra para você. Eu posso correr na hora. Convida-se a retirar do meu centro espírita. O Chico me ensinou isso. Como é que eu reconheço o animismo e uma incorporação séria? Pela mensagem que o mentor dá. Entenderam isso? Como é que eu reconheço um charlatão e um médium sério? Pelo que o guia dele vai te falar. Se o guia falar assim, olha meu filho, você volta aqui tal dia, eu preciso cuidar de você, tá bom, meu filho? Mas o que eu... Não, meu filho, eu só quero cuidar de você. Nossa, o guia fala assim, ó, ferrou, hein? Você tem 7 dias de vida. Fizeram uma macumba pra você, ó, nem te conto. Charlatanismo. Evangelho no lar. O que eu faço toda segunda-feira, gente? Quase 500 pessoas, graças a Deus. Só falta vocês. Tem que fazer evangelho no lar. O espírita tem que fazer evangelho no lar. Dudu, tem que fazer evangelho no lar, Dudu. Ele estava na segunda-feira, Dudu, estava? Mandei até um beijo para ele, foi? No evangelho no lar, segunda-feira passada?
Você fez o evangelho lá comigo segunda-feira? Então é outro Dudu. Porque teve um garoto lá que a mãe falou de 12 ou 13 anos, que estava assistindo o evangelho lá. Vocês viram? Vocês estavam lá? Porque estava ao vivo? Eu falei, qual o nome dele? Ela botou Eduardo. Dudu, um beijo. Coincidentemente, tem outro Dudu aqui hoje. Então, gente, o evangelho lá é importante por quê? Reunião semanal com a sua família. Você reúne sua família. Ah, mas ninguém na casa quer fazer. Faz sozinho. E quando terminar o culto, saia do culto diferente. Sabe por que a sua família não faz culto com você? Porque você não é um bom exemplo dentro de casa. Se a tua religião está te mudando dentro de casa, qual o interesse que as pessoas vão ter de conhecê-la? Pegaram essa? Como é que eu faço para minha família fazer o culto, Osmar? Terminou o culto? Ai, gente, eu estou tão bem. Vamos fazer um... Vocês querem que eu faça alguma coisa para vocês? Um suco, uma pizza? Querem que eu faça uma pizza? Opa! Que porcaria de religião é essa que fulano acordou querendo fazer pizza? Entende isso? Eu lembro que no nosso centro espírita antigo, ali no Posto Monza, tinha uma senhora que era assídua. Era papa-passe. Porque tem papa-passe, tem papa-cirurgia. Tem gente que não sai daqui. Quer fazer cirurgia todo dia. Quer fazer passe todo dia. E essa senhora era assim. Mas ela tinha um problema. A família era contra a lei do centro espírita. E eu virei para ela e falei assim, dona fulana, vamos fazer o seguinte, a senhora hoje vai chegar em casa diferente. Como assim, seu irmão? Você vai chegar em casa cantando. Lá, 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 segura na mão de Deus. A pessoa não olha para você. Segura na mão de Deus. Quando você entra em casa, leva uma Coca-Cola, passa na rua e compra Coca-Cola, aquela litrão. Pessoal, eu trouxe para vocês uma Coca-Cola geladinha. Segura na mão de Deus. Daqui a 3 meses, sua família inteira está aqui dentro. Agora, se você chegar em casa, reclamando porque eles não vão, emburrada, de cara feia com todo mundo, a igreja não está te fazendo bem. O centro espírita não está te melhorando. Então não vai melhorar ninguém. Mas se você chegar em casa com seu marido, amor, acho que eu vou fazer aquela comidinha que você gosta. Quer que eu faça um sanduíche para você, alguma coisa, meu amor? Eu te amo tanto. Caraca, vou nesse lugar aí, esse lugar é bom. Então, gente, isso aqui é fundamental para nós espíritos, tá bom? O evangelho no lar. Diferença entre espiritismo e outras práticas. Preste atenção, alunos. Espiritismo não é magia, não é feitiçaria ou adivinhação. Não tem no espiritismo isso. Não cobra por serviços espirituais. Não cobra por serviços espirituais. Baseado em estudo, fé raciocinada e caridade. Casa espírita que não tem isso aqui, não é casa espírita. É algo parecido com o centro espírita que não é centro espírita. Contribuições do kardecismo. O que o kardecismo acrescentou no nosso planeta? O que o kardecismo acrescenta na nossa vida? Olha, gente, consolação diante da morte. Você, quando é kardecista, quando alguém morre, você não tem mais aquele negócio, ai, acabou, nunca mais vou ver. Não tem mais, gente. Eu estava sentado aqui, quando me ligou, minha sobrinha me ligou 7h30 da manhã. Tio, tá onde? No hospital. Minha mãe morreu. Minha irmã querida. Nós éramos um em carne e ela. Eu olhei para aqui, cheio de gente, às 7h e pouco da manhã, 8h. Gracinha, o dia que ela morreu. Morreu um domingo de manhã, para atrapalhar minha vida. Eu fiz uma prece sentadinha ali. Falei, mana, quando acabar meu trabalho espiritual, eu vou ir para resolver com suas filhas, tá bom? Agora eu não posso. Tenho certeza que ela não morreu, ela fez uma passagem. Manel, meu primo, quando morreu também, meu parceiro de vida, meu sócio, meu amigo, meu melhor amigo, tratou aqui com a gente, ficou curado do câncer, foi fazer uma cirurgia para tirar o tumor, teve uma trombose. Morreu de trombose, morreu do câncer. Domingo de manhã, eu sentado aqui. Então, quando você é espírita, isso aqui, ó, é um detalhe. Somente um detalhe. Quais são as contribuições do kardecismo? Explicação para a desigualdade e sofrimento. O kardecismo explica porque um é pobre, um é rico, um é aleijado, um é são, por que um fica doente, outro fica bom, por que um dura 150 anos, outro dura 3. Né? Estímulo ao autoconhecimento. A doutrina ela te convida a se autoconhecer primeiro. Se eu não me conheço, como é que eu vou conhecer a minha religião? Como é que eu vou conhecer as pessoas?
Quem eu sou? De onde eu vim? Para onde eu vou? 3 perguntinhas que todos vocês têm que se fazer todos os dias quando acordar. Quem eu sou? Não sou Osmar Barbosa, não estou Osmar Barbosa. Nessa encarnação eu estou Osmar Barbosa. Mas eu não sou Osmar Barbosa. Qual o nome que eu tenho? Não importa. Meu nome é Espírito. Entende? Estímulo ao autoconhecimento, expansão em mais de 30 países do kardecismo. Está no mundo todo já, gente. Ah, eu vou ser kardecista na Itália? Pode ir, tem centro kardecista lá. Eu fui aos Estados Unidos a última vez que eu fui visitar um centro chamado Amor e Caridade, um centro kardecista. Sentei, assisti palestra, não falei nada. Não falei que eu sou Osmar Barbosa. Terminou, cumprimentei o palestrante, cumprimentei tudo. Não falei nada. Vim embora. Eu não fui lá para me autopromover, eu fui lá para conhecer. O Espiritismo chegou no Brasil no século XIX. Tem o maior número de adeptos no mundo. No mundo. A maior religião que tem adeptos no mundo é o Espiritismo, gente. Divulgadores, Chico Xavier, Divaldo, Bezerra, diante de tantos outros que já passaram por aqui. Flamarion. E tanta gente, Dona Ivone Lara, tanta gente que passou por aqui e deixou uma linda história para o Espiritismo, que contribui, né? Quais são as perguntas mais comuns do Espiritismo? O Espiritismo é uma religião? Não. É uma filosofia, uma ciência e também uma religião. É um modo, eu quero viver isso. Perguntas frequentes, kardecismo é Umbanda? Não. Umbanda é uma religião criada pelo Zé Fernandinho de Moraes, no dia 15 de novembro de 1908, em Neves, São Gonçalo. Não tem nada a ver com Allan Kardec. Embora as duas se estudam, isso eu acho mó barato, né? A pessoa que está na Umbanda estudar o kardecismo e quem está no kardecismo estudar Umbanda, acho isso o máximo. Acho essa interação maravilhosa, porque tem tudo a ver. Espíritos podem enganar médiuns o tempo todo, eles enganam a gente. Cuidado, você que é médium. Você pode ser enganado pelos espíritos que não são seu mentor. Aqui não está aparecendo, sumiu. Como diferenciar a imaginação da mediunidade? Lembra do animismo que eu falei com vocês? O animismo é imaginação. Mediunidade é realidade. Aplicação e prática, estudo constante das obras, prática da caridade, reforma íntima, desenvolvimento, amor e fraternidade, vivenciar amor e fraternidade, vivenciar o amor o tempo todo, ó, 2h30 da manhã. Uma criança precisando de um remédio, graças a Deus eu tinha esse dinheiro no banco. Porque se eu não tivesse meu desespero, eu ia ligar para alguém, eu ia ligar para a Ângela. A Ângela é rica, uma amiga minha, sabe? Ela é rica, eu ligo para ela, eu ia ligar para ela, Ângela. Se a Ângela não atendesse, eu ia ligar para o Roberto, um amigo que eu tenho. Roberto, tem uma criança que precisa de amoxicilina. Porque, gente, amigo é melhor do que dinheiro. Né? É melhor do que dinheiro. Está por mim. Frases inspiradoras do Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não adianta o cara, por que você é sua espírita? E o cara me dá uma fechada ali, seu vagabundo. Não é? Fora da caridade, não há salvação. Isso aí, gente, ó, se vocês não fizerem caridade, estão ferrados. E aqui não consigo ver também. Encerramento. Iniciação. Kardecismo é o primeiro passo para uma vida de aprendizado, amor e evolução. Então vocês estão no lugar certo, no dia certo. Toda terça-feira, às 20 horas, a gente vem aqui estudar um pouco. Convite, estudar, praticar e vivenciar a doutrina espírita. Esse é o convite que eu faço a todos vocês a partir de hoje. Vamos viver isso aí juntos? Sim. Nossa, estão animados? Né? Bom, aqui a gente já falou sobre isso semana passada, né? Já falamos sobre isso também. Perispírito a gente vai estudar já no próximo capítulo. Muito obrigado a todos vocês. Até a próxima aula, terça-feira, às 20 horas. Obrigado. Oi?